Então beleza, galera, hoje a gente está aqui com o Alexandre da Moda Love, né? A gente está fazendo o pessoal tá chamando assim, ó, agora, Alexandre, de vídeo raiz, tá ligado? Então a gente vai fazer o vídeo raiz hoje, bacana, que é um vídeo mais longo, e eu tô aqui com o Alexandre da Moda Love, né, Alexandre? Olá pessoal, tudo bem? Que é um dos maiores e-commerce hoje de moda infantil, posso colocar assim, de roupa infantil Aqui da região aqui. Da região do sul, vamos colocar assim, do sul com certeza, né? É um dos maiores. Então, mas o ponto importante, né, é dos 7 em 12, né? Que é o que a gente tá lançando para todo mundo, que o cara, quando ele entra nesse universo de e-commerce, ele quer fazer o primeiro milhão dele de faturamento. Então, como é que eu vou chegar nesse milhão de faturamento no ano, né? De 12 anos, então a gente tá falando de uns 100 mil mês, que já é uma realidade bacana para quem tá nesse mercado. E que a Moda Love já passou disso há muito tempo. Graças a Deus. Mas iniciou assim, né? Exato. E como eu pego muito cara que tá começando, sabe? Eu vejo a dificuldade do cara fazer os primeiros 10 mil, cara, no mês, os primeiros 15 mil no mês, os primeiros 30 mil no mês. Que é uma coisa que a gente já esqueceu, né? Já. Tipo, nem passa mais pela cabeça, né? Mas é o mais difícil, às vezes é mais difícil fazer aqueles primeiros 30 do que às vezes tu bateu, tu ir do 100 por 150 ou assim por diante. Exato. Eu acho que assim, é que o começo, né, Jean, tá muito atrelado à tua credibilidade na internet, a tu ser conhecido, quem tu és na internet, né? É muito fácil para ir pro ar, é muito fácil tu divulgar o teu produto pro Brasil inteiro, só que tá todo mundo ali. Então ali tem o cara errado e o cara honesto, né? E como em qualquer segmento, o honesto paga pelo errado. Então, tipo, sempre tem a desconfiança. Hoje, tendo a quantidade de seguidor que a gente tem, o volume de vendas que a gente ainda tem pessoas que ligam no nosso telefone aqui e perguntam se a loja é confiável. Então, tipo, por mais que tu tá no mercado há 4, 5 anos, tenha lá 1 milhão de seguidores, 300 mil seguidores no Instagram e etc., mas as pessoas mesmo lendo aquilo, elas ainda não acreditam naquilo. Elas ainda acham a necessidade de realmente confiar ligando e etc. Sabe? Então, realmente, eu acho que esse é o ponto inicial da dificuldade. Né? Vou comprar, mas não sei se vou receber. Exatamente. Tipo, esse ponto, a gente vai bater muito, né, nesse bate-papo, nesse ponto aí do começo. Porque a galera aí recebe a planilha, é o primeiro start, né? Até a gente tava falando em off aqui mais ou menos sobre isso, ela recebe a planilha, eu acho que a gente já conhece a planilha. E a planilha ali, ela tem, na verdade, um indicador, né? Porque para quem não conhece, que pro Alexandre é beabá, ele faz isso todo dia, o tempo inteiro, a vida dele é isso, na verdade. Se ele não fizer, a coisa fica feia. Se ele fizer, às vezes a coisa fica feia. Se ele não fizer, fudeu. Mas para quem está começando, às vezes o cara vai falar de taxa de conversão, ticket médio, investimento de ROI, né? Os caras, não fazem ideia. Isso ainda estou falando de coisas básicas, mas a gente tem que falar de devolução, de frete grátis, fazer ou não fazer frete grátis. São coisas muito mais, tipo, que o pessoal fala muito pouco, ou de transporte, de transportadora, que transportadora operar, vou negociar com transportadora, sabe? Então, é mais ou menos para isso que eu queria, né, agora a gente seguir mais ou menos nesse ponto. Então, tu falou do início, cara. Tipo, nesse início aí, o que tu acha que é além dessa questão da credibilidade, beleza, eu vou montar um e-commerce, eu tenho que provar que no meu e-commerce eu vou ter que passar credibilidade, é confiável. Mas o que mais tu acha que no começo, assim, é foda, assim, se é que tu ainda consegue, tipo, a escolha de uma plataforma, por exemplo? No começo, eu acho que a pessoa tem que realmente, como ela está por fora da realidade do mercado, ela tem que, de certa forma, buscar ferramentas como plataforma ou até pessoas como transportadoras, etc., agências de marketing, etc., né? Gateway de pagamento. Pessoas que te possibilitem ter o mínimo do conhecimento para poder iniciar o teu negócio, né? Você abrir simplesmente um e-commerce sem saber com quem operar, que plataforma usar, não é bem por aí, né? Eu acho que primeiro você tem que se cercar dessas tecnologias que existem, conhecer bem o por trás das cortinas do simples e-commerce na internet, para então começar a operar. Então eu acho que a dificuldade inicial ela está baseada primeiramente na escolha da plataforma que você vai usar, né? Eu acho que a plataforma ela é fundamental, ela que vai te possibilitar vender em marketplace ou não,
ela vai te possibilitar depois um acesso decente pelo mobile, que hoje é muito mais importante do que um desktop, pelo computador. Velocidade também, né, cara? Velocidade de navegação, a plataforma também vai te dar essa tecnologia. Como é que foi isso no começo aí pra vocês? Vocês começaram com uma... Geralmente todo mundo, até por uma questão financeira, começa com pouco investimento e entra com uma plataforma de entrada, que é até o que a gente sugere. Justamente. Exatamente, assim é. A Modalove, ela começou com a loja integrada, né? Que hoje até eu acho que uma plataforma de entrada ela é uma boa plataforma para começar, né? Lógico que assim, lá em 2015, quando a Modalove começou, era bem mais fácil de começar do que hoje em dia, né? Tipo, a concorrência não estava mais tão... Exatamente. Então, assim, nesse mundo online, o mundo da tecnologia, o que aconteceu em 2 anos, agora acontece em 2 meses, né? Então, foi difícil lá atrás, foi, lógico, mas foi muito mais fácil do que é começar hoje, né? Principalmente pela oferta e demanda que tem, né? Mas a gente começou com a loja integrada, depois, com o crescimento das vendas, sentiu-se a necessidade de uma plataforma um pouco melhor, mais robusta. Então fomos para a WebStorm, né? Depois disso. E a WebStorm a gente sentiu a necessidade de migrar novamente depois de um tempo para uma outra plataforma, porque ela não tinha até então um mobile legal, né? Ela não tinha uma boa adaptação para celular, para navegação de celular. Não era muito responsivo, exatamente. Então a gente sentiu a necessidade de migrar novamente de plataforma e foi onde a gente entrou para a Magazord, que é onde a gente está hoje, né? Lógico que assim, essas plataformas um pouco maiores como a Magazord, elas são inicialmente um pouco mais caras para te começar, só que elas dão, acho que o valor delas é no dia a dia, né? Que você tem uma facilidade para operar em si o teu site, né? E falando nisso, assim, porque tipo, tu fala da facilidade de operar, porque o e-commerce tem uma... Querendo ou não, ele vai ter sim uma qualidade melhor em vários aspectos. Mas eu digo assim, quando vocês fazem... Uma migração é um bicho, né, cara? Fazer uma migração é o caos. É o caos, né? E assim, cadastrar produto, acertar produto, redirect, né, cara? A gente vai falar que os caras não vão entender muito bem, às vezes depois bota as perguntas aí embaixo e a gente responde, né? Mas, e outra, eu lembro quando eu migrei que o meu processo foi o mesmo. Eu fui de loja integrada, fiquei uns 2 anos na loja integrada e fui para a Magazord. E quando eu fui para a Magazord, na época um dos meus profissionais lá, o Martin, tipo, ele está trabalhando comigo há uns 2 anos naquilo ali, ele entendia completamente do que é vender pela internet, que ela está produto e tal, mas a loja integrada é muito didática, né, cara? É um Facebookzinho, né? Qualquer um que sabe mexer. Perfeito. Porra, a Magazord tem um monte de função e o caralho é 4. Ele foi cadastrar um produto, demorou mais ou menos 40 minutos pra ele cadastrar aquele produto, cara. Então, assim, tem isso também, né, cara? Tem isso lá também. Tem. Não, pra começar, a gente fala em começar, esse começar que a gente diz pra vender, não é o começar 2, 3 meses na loja integrada, né? Tem gente que tá 10 anos na loja integrada e tá vendendo ali até hoje super contente. O Marcel, né? Tá feliz da vida, né? Exatamente. A gente tem o nosso amigo da Maretoa que tá feliz da vida. Não quer trocar, né? Na plataforma que ele tá, exatamente. Mas eu acho que realmente assim, que cada negócio vai exigir uma tecnologia, né? A Modalove, naquele momento, ela precisava de uma plataforma talvez um pouco mais robusta. Eu acredito até pela quantidade de produtos que a gente tem também, sabe, Jean? Hoje a gente tem mais de 6 mil produtos cadastrados e eu acho que acaba, de certa forma, tendo a necessidade, porque daí tu começa a ter a necessidade de criar combos diferentes, utilizar recursos diferentes que a loja integrada não teria condições de atender, infelizmente, né? Tá, então assim, vamos dizer que eu estou começando e eu ainda estou no momento loja integrada. Perfeito. Cara, qual que é o outro ponto, e aí que eu acho talvez é o grande ponto, ou talvez um dos principais pontos a se tratar, de você conseguir alcançar aí um próximo nível, você vai precisar vender, né, cara? Você precisa vender, é o ponto mais importante do negócio. Para vender tem que divulgar. Tem que divulgar. E aí entra a agência de marketing, né? Que é o que o cara mais vê agora, é publicidade de agência de marketing salvadora, né, cara? Ela vai... A gente até falava em off aqui, de salvar 30%, nós vamos melhorar 30% do faturamento. Sim, você nem conhecer a tua loja. O que tu fala disso? O que tu me diz disso, cara? Assim, eu acho que para quem tá começando... eu acho que pegar uma grande agência não é o caminho certo. Eu acho que para quem está começando, por quê? Porque a grande agência, ela vai ter lá
50, 100 funcionários, 500 funcionários, como a gente tem algumas, né, do Brasil que tem. E o cara que está começando, ele é pequenininho, querendo ou não, ele não vai ter a atenção necessária que ele deveria ter. E o pequeno, ele precisa ter, na verdade, uma atenção maior que o grande, né? Porque o grande, de certa forma, ele já tem toda a bagagem de histórico de clientes que já vendem por si só, o cara faz a recompra, indica para outros. Tu já tens não tens uma necessidade tão grande de atendimento diário, né? Agora o pequeno não, o pequeno é muito teste, é testar criativo, é testar segmentação, é testar filtro, é testar tudo. Até porque, né, vamos falar que a gente tem hoje a venda, você vai pegar hoje a Modalove, querendo ou não, a agência que atende a Modalove hoje, não precisamos citar nomes e tal, ela hoje é responsável pelas vendas, mas muito das vendas da Modalove são orgânicas. Sim. E isso você não tem no início. Ou seja, quando a gente até coloca na planilha lá, vendas, analytics, venda orgânica e venda patrocinada. Por quê? Porque, cara, às vezes, não por nada, tu tá com uma agência que tá falando, tá dando tapa, você tá vendendo pra caralho. E às vezes é uma ação orgânica que tu fez, que não é tão comum, a gente sabe, até porque eu vejo muito isso. O pessoal começa com uma agência, eu acho que esse é o maior problema de quem tá começando hoje, começa uma agência, contrata a agência e fala, no final do mês eu vou cobrar o cara. Porra, não é isso, né, cara? É não, todo dia... É diário. Hoje a Modalove é diariamente... A gente tem o grupo no WhatsApp da agência, né? Então tem lá a agência, ela tem a condição de ter uma pessoa só pra gente o dia inteiro. É o dia inteiro trocando figura com esse cara, trocando criativo, cobrando o resultado de uma campanha que não tá performando, troca público-alvo. É o dia inteiro, não é porque você tá grande que você vai abandonar o barco e olhar no final do mês, opa... Fiquei só na metade do meu objetivo. Isso não tem, né, cara? E, literalmente pau come, né? Exatamente. Aí tu vai dizer assim, se hoje o cara chegar pra ti e falar assim, olha, Alexandre, o negócio é o seguinte, cara, você vai ter que esperar 10 dias pra performar um anúncio. Nossa, isso não existe mais. Não, porque os caras falam, né? Tem. Né? Pô, isso não existe, né, cara? 10 dias pra tu esperar pra ver se vai dar o resultado. Aí até lá já foi o dinheiro. E não volta, né? Exato. Porque aí a gente fala de markup, né? E investimento em marketing, né? Eu acho que eu sempre falo, ao menos a minha visão, que um e-commerce ele pode quebrar por 2 pontos. Ou porque ele não tem um bom ROI, ou porque ele não tem um bom markup. Né? Tipo, o cara tá faturando pra caralho, mas o markup do cara não paga as contas. Exato. Tipo, ou o cara tem um markup excelente, mas não vende. Aí o ROI dele não paga as contas. Aí também não adianta. Então... eu acho que assim, a pegada dessa planilha, Jean, essa planilha 7 em 12, eu acho que a essência dela não é fazer milagre, né? A essência dela é que assim, ó, controle. Cara, precisa de controle e precisa de um rumo, uma linha para ser seguida. Né? Então assim, se o vizinho consegue trabalhar com markup 2, 3, 5, 10... Paciência. Parabéns. O lado de cá, que é o seu lado, o nosso lado, o teu lado, né? O lado de quem está começando, cara, é matemática. Então, quanto que eu quero investir, quanto que eu quero vender, quanto de dinheiro que eu tenho disponível, né? Quanto que eu gasto de aluguel, com salário, com energia elétrica, é uma matemática. Então, o ROI ele vai ser determinado, o mercado, lógico, ele dita um pouco o ROI do teu produto, mas assim... Tu vai colocar aquele ROI baseado nos teus custos de empresa e vai ser necessário com que ele realmente pague todas as tuas contas e sobre, né? E tenha lá um saldo positivo que seria o teu lucro da empresa, né, cara? Então acho que essa é a grande razão dessa planilha estar sendo criada, né? Sim, até eu tô querendo trazer pra galera que eles precisam perceber que eles não precisam fazer campanhas eles não precisam ser peritos em fazer uma campanha de Facebook Business, por exemplo. Lá entrar no Facebook Business e criar uma campanha e nem no Google AdWords. Eles só precisam saber o que eles têm que cobrar da agência. Exatamente. E como cobrar da agência. Exatamente. E eles precisam saber também que não adianta só esperar pela agência. Eu me corrija se eu estiver errado, mas quando uma agência fala pra mim assim, ó, Jean, eu vou aumentar 30%, 10%, 20% do teu faturamento, cara, eles não podem nem... Uma agência não tem competência para montar nada de um e-commerce. Porque se o e-commerce não está disposto a dar material para esses caras vender, eles estão ferrados. Exatamente. Tipo, ele não sabe qual que é se eu acabar o meu produto mais vendido no estoque, o que eles fazem? Exatamente. Né? Exato. É os dois lados da moeda, né? Então, assim, a venda, lógico, ela está atrelada também ao que a empresa, do lado dela, oferece. Então, se eu tenho pouco produto, pouca variedade, e
pouca unidade por variedade, eu não vou vender 100 mil reais nunca se eu tiver um estoque de 50 mil. Sim. Né? Então já começa por aí. Então, cada negócio tem o seu estoque, né? A sua necessidade de estocagem. Né? Então, o nosso aqui é mais de 2 vezes, por exemplo. Né? Então, se eu quisesse hoje vender 100 mil reais por mês, eu teria que ter hoje 250 mil reais em estoque. Então, há uma demanda financeira grande, como a gente falou no começo. Né? Então, tudo tem a ver também com a disponibilidade financeira, né, da loja. Né? Mas tem 100% concordo contigo, já. Então, assim, não adianta achar que vai duplicar as vendas de um mês para o outro se tu não duplicou a tua compra, se tu não duplicou o teu investimento. Tudo é resultado. Isso, né? Esses dias um cara me ligou e falou, porra, Jean, eu vou trocar de plataforma. Não é um parceiro meu, um cliente meu, eu vou trocar de plataforma porque minha agência não consegue dar resultado e ela falou que porque minha plataforma é lenta. Daí eu fui lá e a plataforma do cara era, claro, mais lenta, por exemplo, que a tua ou que a minha, né, que nós temos a mesma. Perfeito. Mas, tipo, aí eu peguei o mesmo cara na mesma plataforma dele performando super bem. E às vezes, e fiz o teste e eram mais lentas até que a dele. Eu falei assim, cara, aí eu entrei lá, o frete do cara era ruim, tipo, o preço do cara era ruim, tipo, não tinha nenhum tipo de produto exclusivo ou coisa, ele estava vendendo o mesmo que todas as concorrentes estavam vendendo, com preço pior, com um frete pior, com uma entrega pior, com menos credibilidade, menos investimento em marketing, menos estrutura. Eu falei assim, cara, eu acho que antes de tu olhar, né, a agência dele, nesse caso, ela tem um desafio do caralho, assim, porque ela não pode chegar pro cara e falar, porra, você vai fazer... Então eu acho que por isso que a planilha vem também para conscientizar ele de qual que é o produto que tem um markup melhor. Mas assim, porra, porque também o markup não se faz de um único produto, mas ou de todos, né? Tu faz do que está se vendendo, né? Exatamente. Às vezes eu tenho um produto que tem um markup 3, mas não vende. Não adianta. Né? Outro tem um produto que tem um markup 2 ponto alguma coisa. E vende super bem. E vende muito mais que o outro. Por que não talvez aumentar um pouco também? Exatamente. E aí o marketing... E isso eu queria falar, cara, hoje como é que vocês veem isso em relação à campanha, né? Campanha dá muito resultado? Campanha tipo promocional daquele mês? Ação de frete grátis? Como é que tu vê isso assim, cara? Hoje, se eu fosse pontuar o que mais dá resultado, é trabalhar na campanha de frete. Né? Então, embora a gente tenha um frete grátis a partir de um certo valor para cada região, né? Mas quando você faz uma ação de frete fixo, por exemplo, a R$ 9,99, ou às vezes até depende um dia, de semana de aniversário, ou dia do consumidor, etc. Você faz um frete fixo a R$ 4,99, por exemplo, é nítido que aquele dia você sobe nas vendas assim assustadoramente, né? Porque tem essa demanda do cliente, né? O cliente quer pagar X reais por aquele produto e 0 pelo frete, né? Então ele fica P, né? Quando ele paga lá 50 reais por uma camiseta, por exemplo, mas vai ter que pagar depois lá no carrinho mais 15 reais de frete, né? Então isso mata a tua venda 100%. E outra coisa, em relação à geração de conteúdo orgânico, cara, tipo, existe uma importância muito grande, por exemplo, SEO, né? Vamos falar agora de SEO. Claro, tu tem uma empresa, né, que talvez o cara no começo não vai ter competência de ter, que é uma empresa que é uma agência especializada em orgânico, fazer SEO. E aí esses caras têm a responsabilidade deles lá, mas tem a tua interna também de gerar conteúdo, Instagram, Facebook, sei lá quais ferramentas que tu usa, Twitter, canal no YouTube, blog, e-mail marketing, push, né? Agora eu te pergunto, cara, tem algum dia que talvez tu tá olhando lá, as vendas estão uma merda, precisamos lançar um e-mail marketing, precisamos lançar um push, precisamos lançar um e-mail marketing, precisamos lançar um push, alguma coisa assim? A gente leva por rotina 2 envios de e-mail marketing por semana, então a gente não padroniza horário e dia, a gente está sempre variando, na verdade, para tentar pegar diversas pessoas, embora o e-mail vai estar lá na caixa de entrada da pessoa, né? Mas se ela receber 30 e-mails depois do meu, talvez ela já não vai ver mais o meu, né? Então a gente tá sempre escalonando dias da semana e horários, a gente chega até às vezes disparar no domingo também, né? E dá um resultado às vezes até bem positivo. O push a gente costuma fazer um push semanal, né? Postagem no Instagram e Facebook é uma diária, né? Então todo dia tem que ter a movimentação. O post ali no feed mesmo, né? Um por dia. E stories a gente faz até onde não der mais, né? Se der para fazer 15 stories, a gente faz 15 stories ali, né? A gente está sempre trabalhando bastante os stories. Nossa. Que é o que tu identificou que o teu negócio... Que a gente fala assim, às vezes, é importante o cara saber também.
que às vezes não é porque funciona para moda love que vai funcionar para ele vai ter que... Exatamente. O que a gente faz hoje é porque não precisa fazer mais do que isso, porque a gente sente que vai estar até atrapalhando um pouco até a divulgação, porque vai ser muito maçante, né? Vai estar bombardeando demais o cliente com muito e-mail marketing, com muito push. Sim. Então o que a gente faz hoje realmente é o resultado de 2 anos fazendo e não. O ideal é 2, mandava-se 1, manda 2, tá performando bem, então beleza, continua. Mandou 3, não adiantou mandar 3,5 por semana porque vendeu igual quando manda 2. Então vamos mandar só 2, tu evita um trabalho a mais, né? A gente volta pro ponto de antes, medindo, né? Exatamente. Histórico e medição de sempre. Então assim, como a gente falou, né, cara, é controle, né? Então tu vai ter o trabalho de criar um e-mail marketing e disparar ele, né? Então tu disparou ele vendeu o que tu queria, não vendeu? Se não vendeu naquele dia, naquele horário, também não manda mais naquele dia, naquele horário, né? Então a gente tem várias... É só ter muita coisa que é testando para saber, claro, né? Voltando um pouco ali, como tu perguntou do SEO mesmo ali, o texto mesmo nas páginas, aquele SEO raiz mesmo, né? Até de certa forma a gente não está há muito tempo trabalhando com ele, né? A gente ficou por muito tempo só pagando mídia mesmo e etc. Né? Então a gente trabalha há pouco tempo com isso. Ainda não temos um blog, estamos aí meio atrasados nisso, deveríamos ter. Né? Não temos canal no YouTube também talvez deveríamos ter. Não quer dizer que a gente está muito tempo na internet, que a gente está sempre certo, tá, pessoal? Então, às vezes, e até porque às vezes para ti não justifica, né? Ter um canal no YouTube às vezes. Ainda não, o canal do YouTube, até te falando bem assim, é uma ideia que tá bem de lado, assim, né? Mas acho que o blog é fundamental e a gente só não trabalhou mesmo ele porque, assim, eu acho que, opinião própria, que é bacana tu ter uma pessoa interna para isso, porque demanda pesquisa de conteúdo. Sim. Então, ver a tua realidade, terceirizar isso, a pessoa pode talvez estar tirando um pouco a essência do teu negócio, né? Então, por exemplo, a Moda Love é um produto mais voltado para a classe C, D ali, né? Então, às vezes eu vou fazer um blog e falar sobre vestidos de festa, por exemplo, é uma coisa que não tem muito a ver com o meu negócio, claro, né? Eu acho que tudo tem que se conversar, claro, né? O criativo, o preço do produto, o público-alvo, o blog, o texto do SEO, tudo tem que se conversar. Né? Então... E, cara, até falando isso até é interessante, porque a grande verdade é que quando a gente gera um conteúdo pro blog, a gente talvez até frustre muita gente agora, né? Porque é consumidor, não que está querendo abrir o e-commerce. Mas a gente não está muito preocupado, a verdade é essa hoje, cara. Quando o cara coloca uma informação no site dele lá, a descrição do produto elaborada, ele não está pensando que vai agradar, ele não está pensando em agradar o cliente dele. A realidade, infelizmente, é essa. É estrategicamente em agradar o Google. Para o Google te posicionar melhor e aí te aparecer o teu produto melhor. Tu até pode fazer como consequência isso. Exatamente. Mas se tu botar numa balança, isso aqui agrada o meu cliente, isso aqui agrada o Google, tu vai escolher qual? Tu vai ter que trabalhar sempre pensando no Google no ranqueamento, né? Exatamente. Apesar de que, né, de certa forma, quando tu cria para agradar o Google, o negócio fica tão completo que acaba agradando o cliente, né? Eu até falo nisso porque, desculpa te interromper, é que às vezes o cliente não liga para isso, né? Exato, ele tá muito mais preocupado em olhar o produto e tal. A gente tem a experiência disso no dia a dia, né? Onde às vezes uma campanha de um produto com o preço ali no próprio criativo, o cliente embaixo pergunta qual é o preço do produto, né? Sim. Então o cliente ele está muito acostumado a visualizar a imagem do produto que ele quer e foca naquilo ali e deu, né? Então ele não vai ler uma descrição de peça, né? Sim. Ele vai talvez ali, dependendo do ramo de cada um, né? Mas uma coisa que é muito importante e que o cliente realmente lê, que a gente percebe isso, é a parte de tamanho, dimensionamento, né? Então, sim, medidas, claro, né? Quanto pesa, qual é a altura, a largura e etc. Isso eu acho que realmente é necessário, né? Mas o texto em si, ele realmente, concordo contigo plenamente, ele é mais para agradar a performance de Google. Hoje em dia tá muito assim, né? Pô, precisamos agradar os buscadores, porque eles precisam nos ranquear melhor e a gente precisa vender mais. São os canais de venda, né, cara? Infelizmente. É fisiológico, né? Exatamente. Não é ideológico. Exatamente. Preciso primeiro sanar a minha necessidade para depois pensar na parte ideológica. Exatamente. E, cara, assim, hoje, assim, numa amplitude geral, assim, qual que tu vê o maior desafio do e-commerce hoje, cara? Porque, assim, o maior desafio do e-commerce é tanto para ti quanto o cara que tá começando, né? Qual que é hoje o maior desafio do e-commerce e como tu vê o e-commerce daqui a uns anos, cara? Olha, eu acho que o grande desafio
principalmente para quem está começando, né? Preço de produto versus o valor do produto, né? Então, tipo, tens que encontrar um produto que seja barato, o mais barato possível para você comprar, né? E que ele tenha uma venda, um preço mais atrativo possível para o cliente no quesito valor, né? Então, assim, que para você seja um valor bom de venda e que para o cliente se torne um preço barato de compra, né? Essa é a primeira dificuldade, é o produto. Só que depois que você encontra esse produto, embora talvez até pode ser um produto, um achado, né? Pô, tu fosse o primeiro a achar esse produto, mas em um mês todo mundo vai ter esse produto, né? Então o cara que está começando, ele tem um segundo grande problema, ou segunda grande dificuldade, que é não só o preço do produto, mas também o preço do frete, né? A gente fala muito de preço de frete, mas para o cara que está começando, que hoje não tem nenhum pedido por dia, às vezes está num lugar que não é nem rota de transportadora, isso também é uma coisa importante de se pensar, né? Ele não consegue barganha nenhuma de negociação, né? Então, tá ali às vezes a necessidade de se juntar, como a gente fez lá no começo, né, Jean? Ninguém de nós lá no começo tinha capacidade de negociar com transportadora. Uma outra coisa importante quase que fica de fora, né, é o gateway de pagamento. Sim. Então, tipo, tu não tem barganha para taxa de financiamento nenhuma. Antecipação. Exatamente, então tudo vai ficar caro para o teu cliente, né? Embora tu consiga analogicamente comprar um produto por R$10, aí tu vai vender por R$24,99. Pô, é um preço bacana, é um markup bom, só que o frete vai custar R$20, ou seja, quase o preço da peça, né? Se o cliente quiser fazer em 2 vezes, já vai ter uns juros de 3% ao mês, ou seja, um juros absurdo, né? Cara, tu não vai conseguir vender esse produto, né? Então, qual é a necessidade no começo? De achar outros lojistas desse mesmo tamanho seu, da sua região mesmo, da sua cidade, de outros segmentos. O segmento não interessa. Sim. Né? Mas que essa galera unida vai conseguir negociar uma boa transportadora, uma boa taxa de cartão, porque daí não é mais um cara que tem uma venda de R$10 mil por mês. É um grupo que tem R$100 mil de venda por mês. A conversa é outra. Claro. Né? A conversa é totalmente outra. Então, acho que esses são os 3 pontos principais, sabe, Jean? A tecnologia está aí, lógico, a plataforma não é tão difícil de encontrar, que está ali na internet. Agora, tu achar o produto no melhor preço e ter a barganha, e tu achar o frete no melhor preço e ter a barganha, né? E tu conseguir a melhor taxa possível de financiamento para poder operar, né, cara? Acho que essas são as 3 grandes dificuldades, né? A dificuldade de venda, cara, ela é... Lógico, como a gente falou no começo, quem começa é mais difícil ainda, mas eu vejo hoje uma dificuldade crescente, né? Com essa troca de venda entre Facebook e Instagram, né? A gente lá em 2017 a gente tinha, isso é até um dado mesmo real do Facebook, né? Então lá em 2017 a gente tinha que 75% das vendas eram feitas pelo Facebook e 25% das vendas pelo Instagram. Em 2018 a gente já teve uma realidade inversa, né? A gente já teve 70% Instagram e 30% Facebook. Então, só que no Instagram, ele por si só é um catálogo de produto, né, cara? Então é muito fácil não só pra gente vender no Instagram, como pra todo mundo vender no Instagram. Então hoje a gente tem o quê? A gente tem um bombardeamento de pessoas físicas vendendo no Instagram, e essas pessoas atrapalham as vendas tuas, minhas, de todo mundo, né? Então a gente tem uma dificuldade constante, ano a ano, mês a mês, de vender mais mesmo, né? Escalonar a tua venda é sempre muito difícil. E é que morrem, né? Morrem alguns canais de venda e surgem novos canais de venda, né? E aí tem que ver quem está adaptado para isso. Até porque se a gente for olhar lá 2015, quando começamos, né? Cara, nós nem existia anúncio patrocinado no Facebook, né? Era no orgânico mesmo, tu fazia orgânico. Exato. E, cara, e era até bom, porque, porra, às vezes você tinha um monte. Eu lembro que a Tática chegou a ter uma postagem com 160 mil compartilhamentos. E, cara, não teve R$1 investido, sabe? Aí depois começou, né? Ah, não, agora hoje em dia mesmo, nós lá temos mais de 500 mil de fãs também. Cara, eu acho que se eu colocar uma postagem, eu fiz o teste esses dias, cara. Eu botei uma postagem dando quase um sorteio de quase R$1.000 em produto, cara. Cara, a performance foi patética. Orgânica eu fiz, foi patética, assim, cara. Então, claro, não tô falando que ela não foi boa, mas comparado com um anúncio patrocinado, sabe? Sim. Se eu fosse lá, tivesse gastado um pouquinho em cima, aquilo ali ia bombar, sabe? O que você tem, assim, é lógico que Facebook, Instagram, eles não são criados
pro intuito de as pessoas se conhecerem, né? Ele é criado para se criar um monopólio financeiro em cima disso. Sim. E hoje, querendo ou não, são os principais canais de venda de qualquer e-commerce do Brasil. Google e Facebook hoje é um monopólio. Exatamente. Então, e quando a gente fala de Facebook, a gente está falando de Instagram, está falando agora de WhatsApp, que vai começar a divulgar produtos também, etc, né? Então, o que acontece? Esses caras, eles têm um monopólio. Então, lá atrás, quando eles queriam ainda fazer o negócio escalonar, o orgânico, quando tu publicava um orgânico, ele mostrava para 100% dos teus seguidores, né, cara? Hoje ele mostra para 1% ou 0,5% do teu seguidor, quer dizer, isso é para quase nada, né? E sem contar que ele morre em 12 horas, já tá morto a tua postagem, né? Então naquela época não, era totalmente diferente. Mas também tem o lado da concorrência, né, cara? Então, pô, de 4 anos atrás até agora, quantas mil lojas concorrentes da Modalove, principalmente, né? Quantas lojas concorrentes da Tática Militar, né? Que é a tua loja. Então, acho que isso também, lógico, conta muito, né? Não é mais só a postagem da Modalove agora. Claro, até porque quando é orgânico, tu tem 500 mil de fãs, ou naquela época não era isso, tinha uns 50 mil. Aqueles 50 mil eram importantes para ti. Agora, de repente, tu não precisa ter nada, porque se tu tiver o mesmo investimento que eu tenho, nós estamos no mesmo patamar. Exatamente. Tirando o orgânico que daí eu falo do site, porque o site sim tem taxa de recompra, tem um histórico de clientes que já são fãs teus, tu tem fontes de tráfegos orgânicos que vão ter que o cara que está começando não tem. Não né? tem. E aí, falando nesse tópico, pra gente não perder isso, não se estender muito, Marketplace, cara. O que tu acha de Marketplace? Para quem começa, é interessante? Vocês hoje trabalham com Marketplace, como é que tu vê esse universo? A Modalove hoje ela não trabalha com nenhum Marketplace. Já trabalhou lá atrás, né? Mas hoje não mais, por uma questão de operação mesmo, sabe? Assim, ó, por muito tempo ela valeu a pena, né? Não financeiramente, mas pelo trabalho versus venda, né? Então, assim, a partir do momento que o e-commerce próprio da Modalove passou a vender muito mais do que se vendia nos marketplaces, o nosso produto em particular, cada produto vai ter a sua venda lá dentro, né? Mas a venda da Modalove nos marketplaces, ela passou a representar muito pouco diante do crescimento que o site próprio teve. Então a gente, por natureza, parou de entre aspas, perder tempo com isso, né? E começou a andar só com o site próprio mesmo, porque não convertia mais o tanto que era para converter, né? Então era muito trabalho, era cadastrar o produto, replicar nos marketplaces, etc. E aí dividir com o teu estoque. Isso, então depende da plataforma que você usa, você tem que fazer um estoque totalmente controlado na unha, na verdade. Sim, né? E para quem trabalha com moda, querendo ou não, ainda vive essa realidade do grupo da Fit, que o Tricá é 30% de comissionamento. Então, 30% muito alto. É muito alto. Exatamente. Com o produto que a gente tem, né? Então, até por isso mesmo que nós sabemos, Jean, que com certeza foi por isso que não vendeu mais, né? Então, a gente tem uma peça nossa que, sei lá, internamente é vendida a R$ 29,90, vai subir para da Fit ou Tricá e vai subir lá para R$ 44,90, né? Já era. Ou seja, não vai vender lá, não adianta. Perda de tempo. Exatamente. Mas para quem está começando, como vocês no começo... É o caminho, né? Eu acho que é o caminho. Que o cara não tem visita, não tem tráfego, não tem venda, não tem... Exatamente. Tem aquela vantagem, né, cara, que tu vende no marketplace, tu vai despachar da tua casa, do teu lugar. Então, embora o cara nunca te viu na vida, ele conheceu o teu produto, porque ele nem sabe da tua loja, ele viu a tua peça no marketplace, lá da Fit, na Tricá, sei lá onde, ele viu aquele produto lá, achou legal, comprou, nem sabia talvez que era tu que ia mandar, né? Mas quando ele recebe um pacote timbrado da tua loja, é um cara propenso a depois não comprar mais no marketplace e sim comprar de ti. Então mandar um flyerzinho junto, exatamente, embora seja proibido, mas a gente sempre manda, né? 10% de desconto da primeira compra. Faz parte, né? Então eu acho que o caminho do marketplace no começo é esse, né? Não é só tu divulgar o teu produto, é quando tu vender lá, tu poder mostrar para aquele cliente que tu existe, né? Que ele não vai saber que tu existe, né, cara? Sim. E já é um SEO também, né? Querendo ou não, exatamente, é o marketing porta a porta mesmo, né, cara? O cara vai receber, comprou do João, mas vai receber de ti com um flyer teu, com, talvez, como tu falou, uma chamada de desconto para uma segunda compra, né? Legal. Pra gente não se estender muito, porque se a gente for falar aqui... A gente fica até segunda de manhã. Vai falar. A gente vê no nossa reunião do grupo, né? Pra terminar às 9 horas e quando meia-noite. E, inclusive, o Alexandre deve voltar, inclusive, pro canal, porque eu quero fazer algumas lives enquanto a gente estiver lá no grupo e tal, sabe? E com as respostas, pergunta e resposta, aquilo que tá rolando no Instagram.
Mas para finalizar ali, cara, agora, ao menos hoje, né? Eu queria te perguntar como é que tu vê a Modalove e o e-commerce nos próximos anos, ou o universo de e-commerce. E se tu tivesse começando, inicia por isso, depois se tu tivesse começando hoje o teu e-commerce, cara, iniciando hoje no mundo do e-commerce, que conselho tu daria para você mesmo, que tá ali do outro lado te assistindo, sabe? Primeiro, eu juntei as duas, né? Talvez não devesse ter feito isso, mas vamos para a primeira. Tipo, como é que tu vê a Modalove nos próximos... Esse universo do e-commerce nos próximos 2 anos, depois disso não dá nem para... Às vezes é difícil falar nos próximos 6 meses. Exatamente, isso que eu ia falar. Os próximos 2 anos já é tempo demais, né? Mas assim, ó, a gente... É sempre uma aposta, né, Jean? O futuro é sempre uma aposta. Mas a gente aposta na Modalove ainda por um crescimento sustentável nos próximos anos, né? Mas a gente também aposta numa dificuldade, como a gente falou antes, crescente de divulgação e venda, né? Então a gente tem 2 certezas, né? Que a gente quer continuar a crescer a uma taxa anual que a gente está aí de 40%, 50% ao ano de crescimento, né? Que é bem alto. Que é uma taxa bem acima do mercado, a média do mercado é de 12%, 10%. E aí nossa economia não é uma das melhores do mundo, não vivemos um bom momento. Exatamente. Mas a gente também tem a certeza de que vai ser cada vez mais difícil de vender pela internet. Fazendo até um comparativo nesse sentido, pegando esse gancho ali, a gente pode comparar, por exemplo, janeiro de 2017, que não faz tanto tempo assim, 2 anos e um pouco, quase 3 anos, para a realidade de agora, né? Então, falando em números lá, em janeiro de 2017, se a Modalove quisesse vender 100 mil reais por mês, ela gastava 4 mil reais em mídia, né? Hoje, para ela vender 100 mil reais por mês, ela gasta 16, 17 mil reais em mídia. Né? Ou seja, então, em menos de 3 anos, ficou 4 vezes mais caro vender na internet. Infelizmente, quem está começando hoje é ainda mais caro, né? Porque o cara precisa se tornar conhecido, ganhar credibilidade, entregar o produto. Então, forçar mais a venda e vai ser mais caro. Então, exatamente. E se tu estivesse começando hoje, assistindo esse vídeo, e aí quem está começando hoje não quer saber de nada disso, Alexandre. O cara quer saber de entusiasmo, ele quer saber de... Ele vai começar, não importa, sabe? Nós também. Sim. Cara, tá começando, tu vai enfrentar o que tiver que enfrentar pela frente. Ainda bem, porque, querendo ou não, acho que de todos os caras que estão no nosso grupo de e-commerce que performaram bem, ali do nosso grupo, que, cara, eu vi centenas de e-commerce abrir, centenas não, mas vi muito e-commerce abrir e não dar certo. Vi muito e-commerce, muito mais inclusive do que deu. Mas vi muito e-commerce dar certo também. Por isso 7 em 12, pode ser que muita gente não vai fazer do que está assistindo agora, mas eu tenho certeza que muita gente vai fazer. Porque todos nós temos uma questão em comum, a determinação. Não pode dar errado, nós temos que continuar fazendo dar certo. Não temos escolha, nós temos que fazer dar certo. Exato. Mas assim, se tu fosse então o Alexandre assistindo esse vídeo lá e determinado a abrir o teu e-commerce, o que o Alexandre de hoje diria para aquele cara lá o cara que não tem muita experiência e você que já está nesse mercado aí esse bom tempo aí, o que tu falaria que tu acha que realmente seria importante? Olha, eu acho que resumidamente não seria uma frase em si, né, Jean? Eu acho que seria pontos a serem seguidos, né? Eu acho que assim, eu vou te falar da realidade que eu conheço, que é o meu segmento, sabe, Jean? Talvez não vai se aplicar a outros, né? Mas ao segmento moda, quem está entrando no segmento moda, eu pontuaria algumas coisas para essa pessoa, né? Primeira coisa, variedade, cuidar muito com a variedade de produto, né, no começo, e não escalonar volume por variedade. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com 100 produtos e 2, 3 pecinhas de cada cor, cada tamanho, por exemplo, né, para te não engessar o teu lado financeiro totalmente em estoque. O outro ponto seria a plataforma, né? Escolher bem certinho. A gente já enumerou uma que é show de bola, a loja integrada. Acho que não tem erro, né, ir para ela. O terceiro ponto crucial é não acreditar nessas agências que prometem milagres, né? Então, assim, eu acho que começar com agências pequenas, tá? Que vão se dedicar à tua conta, né? Não tenta fazer sozinho, eu acho que é uma economia burra, tá? Eu fiz um cursinho no YouTube, eu assisti 2, 3 vídeos, vou fazer. Cara, vai rasgar dinheiro. Já foi muito fácil fazer também campanha. No começo a gente fazia o que a gente chama hoje de campanha mar aberto, né? Tu não bota filtro, tu não segmenta nada,
tu botava lá 10 criativos, lá um criativo às vezes só, e aquilo se vendia de certa forma sozinho. Hoje é muita coisa, né? O algoritmo do Google, do Facebook, ele é muito trabalhado, ele é muito inteligente já, Sim. então assim, tem que trabalhar filtros e etc. muito, então não adianta achar que você vai conseguir. Até porque, assim, a pessoa em si, se você querer se dedicar todo dia em fazer a tua própria mídia, tu vai saber bem como é que é, né? Tu começa às 7 horas da manhã, deu 5 horas da tarde, tu ainda tá fazendo mídia, né? Então, assim, eu acho que tem outras coisas que tu tem que se dedicar. Então, eu acho que o principal é procurar produtos que sejam bons, com preços bons de compra, barganhar a compra, ter um bom preço de venda, não se iludir com markup alto, preço alto. Tu não conhece o vizinho, né? Se tu acha, o vizinho tá cobrando R$50, eu vou cobrar também. Talvez ele nem tá vendendo nos R$50. Sim, talvez ele quer fechar a loja dele amanhã e tu não sabe, né? Então eu acho que tem que se adaptar a isso aí. Então, mas é isso aí, cara. É produto bom, é plataforma bacana, é uma agência coerente com o teu tamanho, uma agência pequena, que vai te cobrar que vai te dar feedback e vai te cobrar um custo-benefício. E vai te cobrar um FII pequeno, né, cara? Não adianta tu ir para uma agência que vai te cobrar horrores. E o estagiário vai te atender. Exato, então não adianta. Né? E é isso aí, cara. E é cuidar bastante realmente com o frete, que manda muito na venda. Ou seja, se tu tivesse ali a planilha, ia te ajudar bastante, né? Não, com certeza. Eu acho que o controle é o que a gente falou no começo várias vezes. O controle é fundamental. Cara, tu não tem como escalonar um crescimento sem saber quanto vai ter que comprar mais, quanto que tu vai gastar mais com esse crescimento, quantas pessoas tu vai ter que contratar mais, porque vender mais requer muita coisa, né, cara? Vender mais requer mais espaço físico, mais tempo, e como pessoa única tu não vai ter, tu vai ter que contratar alguém. Às vezes forçar mais o marketing, aí tu perde a variável aumenta, e aí tu já toma o pão. E vender mais tu não vai vender de hoje para amanhã, né, cara? Tu vai ter que aumentar escalonadamente, né? Esse marketing, como tu falou, se hoje com R$100 tu vende X, não adianta amanhã botar 200, tu vai vender X vezes 2, não vai. Não vai. Né? Vai cair a tua taxa de conversão. Exatamente. Vai cair... Tu é capaz de vender a mesma coisa que ontem, dobrando o investimento. Então tem que ir aumentando aos poucos e comprando aos poucos para poder... É porque aquela campanha que era boa parou de performar. Exatamente, então... exige uma troca de criativo, exige uma troca de tudo, de filtro, de tudo, né, cara? Então realmente é... Então beleza, Alexandre, acho que tá legal, acho que já deu para ajudar bastante, cara. Como eu falei, tu vai voltar aí pro canal aí de vez em quando. Beleza, pessoal, sucesso para todos vocês, mas ó, segue o sonho, tenta, não deixa morrer a ideia, né? Eu acho que vale a pena tentar, mas sempre consciente, né? Beleza? Abraço. Já, tudo bom? Fechou.